A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa temática hoje na formação litúrgica é o ofício divino das comunidades. Sabemos que ao longo da história e da caminhada do povo de Deus, muitas vezes nos falta um manual de oração. E na ausência ou na dificuldade de ter acesso a esse manual, termina a gente sempre rezando o terço quase sempre, que é importante e necessário. E graças a Deus, o Santo Terço tem alimentado e alimentou a fé do nosso povo, como também nos dias de hoje. Até outras formas de rezar o terço têm surgido, quantos grupos que também têm surgido. Porém, é importante e necessário que cada pessoa e que as comunidades e até mesmo as famílias, imagina agora esse tempo de pandemia, possam ter acesso a um instrumento de oração que o ajude a rezar pela manhã, a rezar à tarde, a rezar tendo presente o ano litúrgico, seja o ciclo do Natal, seja o ciclo pascal, o tempo comum, que possa acompanhar também os vários momentos da vida, como ação de graça, as festas, outras celebrações da igreja. E dificilmente você vai encontrar algum manual que contemple tudo isso. Pois é, o ofício divino, eu diria que é o instrumento mais completo que a gente tem para realmente contemplar a nossa vida de oração pessoal e comunitária. Já faz muitos anos que o ofício está aí, mesmo assim é possível que ele não seja conhecido em muitas realidades. É possível que ele ainda não seja rezado, celebrado em paróquias, dioceses, grupos e comunidades também. Por isso esta formação é para nos ajudar a gente a ter a curiosidade em querer ter acesso a esse manual de oração, e aqueles que já têm acesso, que já o têm em mão, que possam realmente ter o zelo, o carinho de usá-lo e colocar em prática. Já pensou esse tempo de pandemia, se cada família tivesse o ofício divino e ali fizesse uma experiência de oração comunitária, seja pela manhã, seja à tarde ou à noite? Seria uma riqueza muito grande, porque mais do que nunca é momento, é hora da gente colocar em prática a nossa vida de fé e de oração. Então, o que é o ofício divino das comunidades? Desde o início, as comunidades cristãs se reúnem para cantar os salmos e proclamar o louvor de Deus em nome de toda a criação e da humanidade. Fazendo isso, somos as testemunhas encarregadas de proclamar e cantar as maravilhas daquele que nos libertou do poder das trevas e nos introduziu no reino da luz. Esta oração do povo de Deus é a própria oração de Jesus Cristo, que se prolonga na igreja. O ofício divino das comunidades é uma tentativa de enculturação da liturgia das horas. Aí precisa a gente saber o que é a liturgia das horas. É primeiro manual de oração que muitas vezes ficou mais reservado aos padres, aos religiosos, às religiosas, às vezes nos seminários, rezam também os leigos. E nós, padres, religiosos, todos, temos como compromisso e até voto dentro da nossa ordenação de rezar a liturgia das horas. Eu acredito que todos rezam. Então o ofício divino, como diz aqui a introdução, é um esforço de traduzir aquilo que até então estava mais reservado
ao clero, digamos assim, e agora é traduzido de maneira popular para todo o povo de Deus. E todos nós rezamos. Ele possibilita que nos situemos na grande tradição litúrgica e ao mesmo tempo nos insere na realidade cultural e religiosa do nosso povo. O ofício divino das comunidades, na experiência dos 30 anos que decorre desde a primeira edição, tem ajudado as comunidades do Brasil a organizar melhor a oração comunitária, oferecendo uma fonte importante para a vida de oração. Isso nos ajuda a compreender a importância do ofício divino das comunidades, onde ele vai contemplar a nossa vida em todos os momentos. Então, como rezar o ofício divino das comunidades? Para isso é importante que você tenha acesso ao livro, ao manual, que todas as paróquias poderão estar adquirindo, e você poderá estar indo até a paróquia e também encomendar o seu livro manual de oração. O ofício ele está organizado primeiro nos ofícios de vigília, que é à noite, principalmente o sábado à noite, o ofício da manhã e o ofício da tarde, que reza-se à tarde e reza-se também no início da noite. Além disso, nós temos ofícios para as festas do Senhor, festa de Nossa Senhora, nós temos ofício para ação de graça, para os fiéis defuntos, para calamidades e muitas outras situações da vida humana. Os passos, é importante a gente estar atento aos passos. Primeira coisa, toda ação litúrgica exige uma preparação prévia. Uma preparação daquela celebração, mesmo que seja um roteiro prático, mas exige preparação. Às vezes tem um salmo, por exemplo, que foi escolhido. Então você vai ensaiar e aprender aquele salmo. Mas, nesse momento, quero trazer presente a importância do ambiente. Vai ser aonde o ofício? Vai ser em família? Vai ser na igreja? Vai ser num salão? Vai ser na rua? Então ali precisa dar realmente um toque litúrgico, que não é nada exagerado, mas um espaço que possa nos ajudar a fazer a experiência do mistério pascal pela oração do ofício. Então, marcada a hora, todos vão se dirigir para aquele local, e ali temos o primeiro momento, que é a chegada. Aquela chegada como quem chega para uma oração, e de fato é. Quem chega para uma oração também já deve vir com esse espírito. Portanto, o nosso chegar já é uma chegada orante, em que nós vamos ali em silêncio nos aconchegando. E à medida em que já estamos ali, podemos até começar um mantra. Quem preparou previamente já sabe que mantra vai cantar. O que é o mantra? É um refrão meditativo e repetitivo para ajudar a criar uma ambientação. Depois, a pessoa que preside, ela se levanta, e se ela se levanta, ela não vai dizer vamos ficar de pé. Não, o simples fato dela ficar de pé já é a primeira mensagem, em que todos ali observando também vão levantar-se. E entoa a abertura do ofício. Esta abertura que ela vai ser feita por versos bíblicos que ali já estão. Quando o ofício é pela manhã, geralmente nós vamos ter a abertura com os versos: estes lábios meus vêm abrir, Senhor. E ali nós fazemos o sinal da cruz em nossos lábios. Depois, é muito comum aqui no Maranhão a gente fazer uma pequena vênia, uma inclinação, quando a gente faz a doxologia, ou seja, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e depois a gente saúda a Trindade Santa. Então, os dois primeiros passos: chegada, silêncio, mantra. Segundo passo, abertura, que existe várias melodias de abertura. Por exemplo,
Estes lábios meus vem abrir, Senhor. E o grupo vai responder: estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca sempre o teu louvor. Cante esta minha boca sempre o teu louvor. É importante, seja no ofício, seja em qualquer ação litúrgica, sempre que está previsto ser repetido, não é você que é para repetir, é o grupo com quem você está celebrando, é a assembleia com quem você está celebrando. Assim, o ofício também é previsto nessa dinâmica, porque eu rezo quando eu pronuncio, quando eu proponho, mas eu rezo também quando eu escuto o outro que reza comigo também. Por isso precisa ter necessariamente essa alternância, e o ofício vai propor muito isso, seja na abertura, seja também no momento do salmo. Voltando ao nosso ponto: chegada, silêncio, mantra, abertura, e depois nós vamos ter a recordação da vida. Muita atenção, porque aconteceu que muitas pessoas terminaram confundindo a recordação da vida com as intenções, porque o que nós temos como referência é realmente a missa. Então as pessoas terminam confundindo e achando que a recordação da vida seja o momento de colocar as intenções. Vamos rezar pelo Zé, pela Maria que está aniversariando. Não. Recordar é lembrar, trazer presente. Por isso, se pode trazer presente fatos da semana, do mês, do ano, fatos da nossa realidade, da nossa comunidade, mas do nosso estado ou do mundo. Significa recordar é lembrar. Eu quero trazer presente hoje a Maria que está aniversariando. Quero trazer presente aquela outra família que está de luto. Quer dizer, é uma maneira de estar em comunhão com as diversas realidades que a nossa comunidade e que o mundo está passando. Mas ainda não são intenções, no sentido de preces. Passada, é importante que a recordação da vida e todo o ofício não seja um momento de metralhadora, ou seja, algo assim que se atropela, que não se escuta o outro. Estamos em uma oração. Então, é importante dar os compassos necessários para que realmente a oração possa nos ajudar a meditar. Continua, terminada a recordação da vida, vamos agora ao hino. O hino já está proposto, é por isso que a gente diz, o ofício divino é um dos manuais mais completos. Já está indicado a página e algumas possibilidades de hinos que a gente deve cantar. Mas eu não sei. Pois então aprende. Se você não aprender, no próximo ano e a vida inteira você vai cantar o mesmo refrão, dizendo eu não sei. Então, é necessário investimento, dedicação. E tem hoje os CDs distribuídos aí em todas as paróquias. É muito acessível também, disponíveis aí na internet, para que a gente possa cantar aquilo que está previsto ser cantado. Então o hino já vai estar ali indicado. Até então nós estamos de pé. Quando termina o hino é que a gente pode e deve sentar. Depois do hino nós vamos ter o salmo. Os salmos estão distribuídos obedecendo um esforço, o tempo litúrgico, principalmente pelos refrões, porque quando foi composto o salmo, ainda não era na era cristã, ou seja, não tinha presente essa organização do ano litúrgico que nós temos. São 110 salmos que estão aqui no ofício divino, e eles estão distribuídos com esse esforço de atender o tempo litúrgico, mas principalmente atender a ordem do dia. Salmos previstos pela manhã e salmos previstos para a tarde. Assim, um salmo que está previsto no ofício para ser cantado pela manhã, você não deve cantar à tarde. E a mesma coisa, todos os salmos estão previstos serem cantados. Existem os manuais, os CDs distribuídos aí em pendrive de tantas formas para que você possa aprender e cantar. Exige
realmente dedicação. Imagine o nosso povo quando canta os benditos. Você nunca vê alguém com um livro na mão puxando um bendito. Deles que não sabe nem ler mesmo, mas coloca no coração aquilo que vai cantar e canta diversos benditos. Às vezes, se for possível, a noite inteira, todos eles ali guardados na mente e no coração. O ofício também precisa nos ajudar a fazer essa experiência, que de tanto rezar e de tanto nos dedicar, a gente possa pelo menos ter uma boa coletânea, um bom repertório dos salmos e dos hinos em nossa mente e no nosso coração. Quando termina o salmo, sempre é bom lembrar, estamos em uma oração, que não deve ser um momento enjoado, cansativo, mas também não deve ser um momento atropelado. Por isso precisa fazer todos os dias, para que a equipe tenha aquela sintonia e aquele compasso realmente orante, em que no espaço de 20 a 30 minutos no máximo, a equipe consiga fazer, o grupo com quem você estiver celebrando, consiga fazer um bom ofício divino das comunidades. Então, quando termina o salmo, respira, dá um tempinho. E ali, um ou outro poderá estar repetindo alguma frase ou palavra do salmo. Escuta o que o outro vai dizer. Não tenha pressa só de você dizer a sua frase. E ao mesmo tempo também que o outro respeite a frase que você repetiu. Não tem problema se a frase que eu disse, outro também vai dizer. Tranquilo, aquela frase nos chamou a atenção. É apenas uma maneira de continuar o salmo dentro de cada um de nós, partilhando agora, verbalizando aquilo que nos chamou a atenção. E se quem coordena preferir, pode até repetir cantando o refrão. Terminado o salmo, aí nós vamos ter a leitura bíblica. A leitura bíblica, imagine, o ofício divino é o único manual que já está ali, a leitura bíblica impressa. Que você pode fazer aqui, está ali, mas pode fazer também a do dia ou fazer a de acordo à ocasião que você estiver realizando o ofício. A leitura bíblica, ela pode ser o Evangelho, mas pode ser também uma outra leitura que do Novo ou do Antigo Testamento. Quando você faz a leitura bíblica, a homilia, na verdade, ela agora toma um lugar assim tão especial, no sentido que geralmente nas celebrações, principalmente com o padre, todo mundo espera uma homilia, todo mundo espera uma pregação. Nossa, termina isso, de certa forma, empobrecendo todo o contexto de uma liturgia, porque não se deve ir para uma missa ao encontro de uma homilia, por exemplo, mas de tudo aquilo que ela oferece, onde a homilia é um dos elementos da celebração da missa ou da celebração da palavra. Aqui no ofício, é importante e necessário que alguém que preparou tenha acesso aos textos, proclame bem os textos, possa até pesquisar um pouco, fazer uma pequena síntese, mas principalmente ele vai propor, com pequenas munições, uma partilha do texto que foi lido. Aí você vai ouvir a primeira pessoa, a segunda pessoa, ou então repetir frases, versículos daquilo que foi lido. E se torna algo assim muito familiar, que é o sentido de homilia, algo muito bonito e orante. Se quiser cantar um refrão dentro de uma colocação, entre uma colocação e outra, também é muito bom. Quando termina a meditação, então nós vamos para os cânticos do Novo Testamento. Pela manhã, nós cantamos o cântico de Zacarias. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. À tarde, nós cantamos o cântico de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. À noite, como quem se despede para deitar, o cântico de Simeão. Agora, Senhor, pode deixar partir em paz o teu servidor. Todos esses cânticos estão aqui em várias melodias do ofício divino, para que você possa fazer com muito amor e com muita liberdade. Ou seja, depois da leitura bíblica, principalmente nos finais de semana, vem o cântico do Novo Testamento de acordo
a hora em que você estiver rezando. Depois do cântico bíblico, temos as preces. As preces já estão ali no ofício divino, mas você pode fazer também preces espontâneas. Pode também fazer a resposta cantada de acordo com a forma que a equipe preparou e combinou. Terminadas as preces, então vamos rezar a oração do Pai Nosso, terminando com aquela doxologia ecumênica, pois vós é o Rei do poder e a glória para sempre, e depois a bênção final. Então é essa a contribuição que nós temos hoje para o ofício divino das comunidades. No próximo encontro, vamos trabalhar mais os gestos que devem ser feitos durante o ofício. Recapitulando, nós temos chegada, oração pessoal, silêncio, mantra, a abertura do ofício, depois recordação da vida, o hino, o salmo, a leitura bíblica, meditação, o cântico bíblico, as preces, Pai Nosso e oração final. Qual é o seu instrumento de oração? O que você usa para rezar? Tem condição mesmo de fazer uma oração espontânea toda vez que senta para rezar? Vamos adotar o ofício divino das comunidades e você terá uma riqueza como instrumento de oração na sua vida, no seu grupo e na sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra